volta para o último bloco de Sobriedade, sim, hoje com a doutora Silvia Casenave, e a gente fala sobre internação compulsória. E durante o intervalo a gente comentava aqui que tem uma hora que a coisa está muito feia, alguma coisa precisa ser feita. Certa ou errada, a tendência, lógico, todo mundo está tentando acertar, mas nem sempre se consegue o melhor, né, vamos dizer assim. Então, a gente vê essas cenas e eu me lembrei de um exemplo que o meu marido costuma dar, ele fala que isso é como se fosse carregar um caminhão de abóbora. Se você tentar colocar tudo certinho, não vai dar, mas a hora que vai andando, a coisa começa a se encaixar. Eu tenho a impressão que daí vai surgir alguma coisa melhor, não vai? Olha, a gente tem que ter esperança que sim, né? Porque precisa melhorar disso que a gente está. O que eu acho que é mais complicado é ver que existe um procedimento que mascara uma realidade, né? Então, quando a gente vê esse processo, na verdade, o que acontece? Você parece que está sendo atacado, mesmo que a gente pense, olha, não está da maneira certa, mas a gente vai ajeitando, vai melhorando. Só que o que a gente tem visto hoje? Que ataca, a população pensa, não, está sendo resolvido o problema do crack, eu vou sossegar porque está sendo resolvido desse jeito. A gente sabe que das pessoas que estão sendo internadas, a porcentagem de recuperação é muito baixa, isso é científico, né? A dependência ela é determinada de uma forma tão intensa que poucas pessoas conseguem reverter esse processo. Vocês conhecem essa dificuldade, né? Então, muitas dessas pessoas vão voltar para a rua de novo, talvez pulverizadas, talvez espalhadas na cidade, ou elas, com o tempo, vão voltar a se concentrar em outros lugares. Então, é óbvio, a gente não sabe exatamente o que fazer, porque nunca nós tivemos casos como esses que a gente tem hoje, É ou uma tão epidemia, visíveis. né? Então, você sabe que a própria secretária da Secretaria Nacional Antidrogas coloca numa frase que essa questão da epidemia do crack, ela é questionável, né? Porque, na verdade, assim, a gente tem uma porcentagem pequena da população que é usuário e que é dependente de crack. A gente tem uma porcentagem muito maior de usuários de álcool e de dependentes de álcool. Sempre foi então, assim. se a gente for pensar em epidemia ou endemia, o conceito ele é complicado nesse sentido, né? Mas foi colocado pela própria Secretaria Nacional Antidrogas, né? De política sobre drogas. Mas a gente tem um princípio já antigo que dizia assim, deixar morrer alguém quando pode salvá-lo é tão grave quanto matá-lo. Sem dúvida. Então, alguma coisa precisa ser feita. Agora, a gente assusta, porque vai o guarda, prende, pega, parece que está levando para a cadeia. Parece. Não está levando para a cadeia, está levando para um lugar, o Tentando tentando né? libertar. E a pessoa já não tem liberdade, então, não é, vou tirar a liberdade dessa pessoa. Ela não tem liberdade naquele momento, porque já perdeu pela dependência, né? Com certeza. Agora, como é um processo, precisaríamos assim, depois que pega, o que vai fazer, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, 12 passos. Eu tenho a impressão que, a princípio, é uma desintoxicação. Mas isso só está provado que não vale, porque depois a pessoa... Mas já ajuda, né? Ajuda Eu acho um que pouquinho. já é Pelo menos Mas precisaria, quando vai levar para desintoxicação, já precisa saber o 10º passo, o que vai acontecer no final, né? Para a gente não começar uma construção e deixar inacabada. Depois vem a frustração, viu? Gastou dinheiro à toa, não deu certo. Então, quem tem cabeça, quem tem coração, quem tem amor, deve, nesse momento, dar suas sugestões e fazer alguma coisa. Agora, o que eu acho assim estranho, que nós que temos assim as casas de recuperação, temos pouquíssimo apoio do governo para levar avante aquela proposta, né? Precisa chover do céu alguma coisa assim. E então, que não é que falta dinheiro, precisaria que houvesse mais acordo entre os que têm a chave dos cofres para, digamos assim, auxiliar quem já está fazendo um trabalho de prevenção, quem já está, para não ficar assim, enxugando o chão e deixar a torneira aberta, né? A prevenção. Mas eu, assim, penso que o governo, no início, não tem a sabedoria que tem os que estão trabalhando, mas que estão trabalhando devem colaborar com as suas sugestões, escrever, né? Fazer propostas.
Depois da desintoxicação, existe os CAPS AD, né? Que é álcool e drogas. Então, o plano do governo é esse, é que aconteça a desintoxicação e encaminhe para o CAPS. Né? A gente sabe que não vai dar conta de tudo isso, mas eu creio, né, como o Dom Irineu falou, se alguns, nesse processo maluco, entre aspas, né, que a gente está vivenciando agora, conseguir dar conta de continuar no CAPS, eu acho que vai fazer a diferença para esses que vão estar lá. Eu acho que a gente nunca tem a pretensão aqui no programa de esgotar um assunto, mas como eu acho que ainda tem bastante coisa para a gente falar sobre esse tema, eu vou te convidar para ficar para a semana que vem conversando com a gente mais um pouco. Você aceita? Vai ser um prazer. Então, a gente te espera na semana que vem. Obrigada por enquanto, Eu que agradeço a participação. Liana, obrigada, minha linda. E agora o Dom vai nos presentear com pensando a bênção. Se eu fosse o pai, fosse a mãe daquele indivíduo, né? Esse instinto materno, o que faria? Se eu fosse Jesus, o que eu faria? Se eu tivesse, assim, a capacidade de escolher um serviço social, o que eu faria? Eu penso que está na hora, assim, de a gente desencadear um processo de participação. E não ficar simples, está certo o que eles fazem, está errado, batendo palma, ou escrevendo artigos, mas você não colabora com nada, né? Vista a camisa, vai no campo, lute, salve um, não pode salvar todos. Faça como disseram a respeito de Teresa de Calcutá, quando perguntaram como é que você conseguiu recolher 40 mil mendigos das ruas. E ela falou, você está enganado, eu não recolhi 40 mil, eu recolhi um por vez, né? Porque cada um é cada um, né? Ela sempre com essas coisas, com essas tiradas maravilhosas, não tem jeito mais lindo de terminar esse programa de hoje. Obrigada pela sua participação, continue na nossa rede Século XXI e até a semana que vem, mais um Sobriedade Sim. Obrigada.